Vanguarda Comunidade. Olá, bom dia, bom domingo, mês novo começando, que fevereiro seja leve, que seja bom para todos nós. Bom, o mês é novo, né? Mas em muitos casos os problemas são antigos. Hoje vamos falar da convivência em condomínios. Tem muita gente na região que divide o espaço com outras pessoas e claro que nem sempre essa convivência é fácil. Muitas ações causam confusão e geram dúvidas, normal. Mas antes, aproveitando aqui esse assunto, eu quero deixar um recado importante. Você que mora em apartamento precisa se preparar. As taxas de condomínio esse ano devem subir em média 10%. É bem mais do que a inflação de 2024, que ficou em 4,83%, segundo o IBGE. R$ 44,00 é o valor do reajuste no condomínio onde a dona Lígia mora há 14 anos. Faz muita diferença, né? Porque eu recebo um salário mínimo. Então eu dependo sempre da ajuda do filho. Por aqui, o reajuste leva em consideração as despesas básicas. Nós temos a questão da conta ordinária, né, que nós falamos, são as contas principais mensais, né, que é a conta de água, luz, gás e funcionários. Então esse valor ele tem um reajuste também média de 6 a 8% anual, Sabesp, EDP. Então eles acabam ultrapassando uma expectativa de valores que nós temos no final do ano. Então eles que acabam pesando um pouco também na taxa condominial. Um levantamento de uma plataforma especializada em gestão de condomínios aponta que as taxas pagas por quem mora em apartamento vão ter alta de 10% este ano. Uma alta influenciada por vários fatores. Nas taxas condominiais também, além das despesas fixas, deve-se constar a aquisição de equipamentos, fundo de reserva, fundo de obra, fundo para reforma, fundo para aquisição de algum equipamento pesado ou mais valoroso, para que se obtenha esse valor e aí consigam, a massa, né, condominial consiga fazer essa aquisição. Gente, é muita coisa e já temos aqui o nosso entrevistado do dia. Esse é o doutor Eduardo Rachid, especialista em direito condominial. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigada, viu? Obrigado, Thalita, pelo convite. Um bom dia a todos os telespectadores. Imagina, a gente que agradece. Doutor, temos muitas coisas para falar sobre esse tema, mas queria então começar já falando dessa questão dos valores, né? O que influencia a taxa de um condomínio, né? Sobretudo a alta também, enfim, quanto maior o condomínio, menor a taxa, tá certa essa lógica? Não tem uma matemática exata para isso. E por que esse tema sempre vem à tona no início do ano? Porque todos os condomínios, obrigatoriamente, salvo disposição contrária na convenção, têm que realizar a prestação de contas do que foi gasto no exercício anterior e a previsão orçamentária, o que vai ser gasto no próximo exercício fiscal. Então, quando você vai fazer a previsão orçamentária, o síndico vai tomar como base o exercício anterior, fazer uma média para sair o valor do condomínio. Esse ano, particularmente, o que puxou muito o índice para se ter um aumento considerável das taxas condominiais foram os valores referentes às prestações de serviços, principalmente de portaria, zeladoria, limpeza, que são serviços atrelados pela convenção coletiva de trabalho dessa categoria. E esse ano teve um aumento substancial no dissídio coletivo da categoria. E aí não tem jeito, né, doutor? Quem mora em condomínio são vantagens e desvantagens, né? Vai ter que pagar essa taxa, enfim, não tem saída. Mas aí, doutor, tem que ficar muito atento na questão dos aumentos abusivos. O que configura um aumento abusivo? Olha, o condomínio em si, ele não tem uma regra, por exemplo, quando a gente vai fazer um financiamento de um veículo, de uma casa, a gente já sabe, vai sair o valor X, a taxa X. Condomínio é um pouco diferente, igual você vai pegar o IPCA ou o IGPM, por exemplo, é uma cesta para você chegar naquele índice. Condomínio não tem uma nomenclatura de uma cesta, então você vai pegar o quanto que você vai gastar de jardinagem, limpeza, portaria, segurança, administradora, assessoria jurídica, a parte de engenharia. Então, você pega essa cesta e aí você vai calcular o quanto que vai dar. Aí você soma tudo e faz o rateio conforme a fração ideal. Certo. Via de regra, condomínios que têm um número maior de unidade, tende a taxa condominial a ser menor, porque você tem uma diluição maior
na divisão dos valores da taxa condominial. Mas aí, doutor, cabe ao condomínio, então, buscar alternativas, fazer uma pesquisa de preço, então, de serviços, para que o impacto seja menor para os moradores, digamos assim, inclusive condomínios que invistam em tecnologia, por exemplo, tecnologia que vá baratear outros serviços, né? Hoje, a saída para o síndico economizar ou otimizar a despesa, ele só vai ter duas saídas, hoje, num primeiro momento. Lógico, é você fazer uma nova cotação de valores, os serviços que vêm prestados, mas sempre não deixar que o serviço seja precarizado e as empresas estejam dentro da legislação, atendendo às normas. Mas hoje não tem como o síndico minimizar a taxa do condomínio sem investir, por exemplo, em tecnologia, principalmente na parte de segurança, e também em fontes de energias renováveis, como energia solar, a reutilização de águas e outras tecnologias que você pode estar barateando o valor do condomínio. Legal, é importante se adequar, se atualizar nessa questão também. Mas, por exemplo, doutor, vamos supor, né? Estou com um problema no meu condomínio, os serviços não estão sendo cumpridos, está sem lá recolher o lixo, está com um problema de falta d'água. Para quem que eu reclamo? Né? Qual é o lugar que a pessoa pode recorrer? O maestro de um condomínio, eu falo que é o CEO de uma empresa, é o síndico e a síndica. Ele é o responsável legal pelo condomínio, por todo o organograma do condomínio, das execuções das tarefas, organograma de trabalho, manutenção, conservação predial. Então, ele é o maestro, é ele que vai reger. E ele, como maestro, ele tem que pegar e compor uma equipe muito capacitada, formada para que atenda os anseios da coletividade ali do condomínio. Até chegou uma pergunta aqui do nosso telespectador, Valdemir Alves. A pergunta dele, só o síndico administra o condomínio? No caso, só o síndico, mas com uma equipe, então. Ou tem condomínio que não precise de síndico, doutor? Não, obrigatoriamente o Código Civil exige a figura do síndico ou da síndica. O síndico, ele tem, vamos supor, dentro do condomínio, o apoio. O apoio, ou ele tem condomínios que têm a função do Conselho Fiscal ou Conselho Consultivo, que também é composto por moradores. E aí o síndico vai ter a assessoria desse grupo na gestão do condomínio. Legal. Mas, via de regra, o síndico ele tem o poder, vamos por atribuição à prerrogativa de contratar uma administradora de condomínio, um engenheiro para avaliar a saúde da edificação, as empresas prestadoras de serviços. Lógico, sempre respeitando, está na moda, às vezes, falar do superávit fiscal ou não, levando para a vida do condomínio, o síndico ele tem que sempre estar ali atrelado. O que foi autorizado na previsão orçamentária, o que eu posso realizar para estar sempre compatível com aquela linha de gasto de investimentos. E fazer tudo certinho, né? Chegou mensagem aqui da Lígia, até não tem o sobrenome dela aqui, mas é a Lígia. O que fazer com o síndico que deve cumprir obrigações da convenção e não faz? Então, assim, o síndico está deixando a desejar. Eu vou na administradora, é isso? Na verdade, não. Assim, a administradora ele é um órgão auxiliar do condomínio em si, mas ele, particularmente a administradora, ele cuida das finanças, gerencia as finanças do condomínio, verifica se o síndico está respeitando a previsão orçamentária ou não, se está a parte de pagamentos de contas, despesas, recebimentos, geração de boletos. Ele não tem o poder de decisão de atuar, a legitimidade jurídica para atuar numa destituição de síndico ou não. Então, nem poderia receber essa reclamação, digamos assim. Ele pode até receber, mas o aconselhamento que eu dou sempre para o morador, até mesmo hoje é muito comum. O síndico antenado, ele está muito com a tecnologia ao lado dele. E hoje é muito comum, grande parte dos condomínios terem aplicativos, onde você pode chegar, fazer a sua queixa, a sua reclamação e até elogio, que o síndico gosta também. E vai gerar um número de protocolo, a data que saiu aquela reclamação. E aí o síndico ele tem uma ferramenta para saber aonde que ele está pecando, onde que ele não está pecando, aonde que o condomínio prefere, por exemplo, um investimento numa academia, numa quadra. Então você tem um livro de ocorrência, você tem o protocolo. E se porventura não vir a surtir efeito essas queixas via administrativas, pegar e entrar com uma notificação extrajudicial pedindo para que ele atenda os anseios do que o Código Civil e a Convenção determina. Aí não tem jeito, tem que unir ali um grupo de moradores, né? Buscar um advogado especialista, enfim, é importante isso porque a gente sabe que infelizmente muitos problemas acontecem, né? Problemas pontuais. Aliás, são muitos condomínios aqui na região. A gente está falando de condomínio só de prédio, doutor, ou isso se aplica para condomínio de casas também? Existem condomínios de casas e às vezes as pessoas confundem com associações de moradores, que são condomínios residenciais. Eu falo condomínio é só um modo de falar para ficar mais fácil para o telespectador, mas são associação de moradores, onde, vamos dizer, tem uma certa analogia
com modo de condução administrativa. Na área jurídica tem algumas diferenciações. Legal. Doutor, queremos entrar em polêmicas, sabe? Reclamações, brigas, o que pode, o que não pode, mas isso é papo para o próximo bloco. Eu vou chamar o intervalo, então, bem rapidinho e, na sequência, a gente vem aqui com mais informações no Vanguarda Comunidade sobre convivência em condomínios. Até já. Já de volta e com mensagem de telespectador. Olha só o que o Juliano Coelho mandou pra gente. As brigas de condomínio se resumem aos 3 Cs: carro, cachorro e criança. Só que o doutor já me adiantou que, na verdade, são 5 Cs, né, doutor? Quais são esses Cs, então? Eu incluo cano e cigarro. Ai, meu Deus, cano e cigarro. Aliás, está chegando pergunta de cigarro aqui. Mas vamos lá, então, doutor. Esses 5 Cs, né? A gente está fazendo uma brincadeira, mas isso é um assunto sério. São, então, os motivos de reclamações com base na sua experiência. É o que mais gera problema hoje. É o que são as maiores incidências, propriamente dita, porque dita muito a parte comportamental do condômino. Porque, às vezes, o condômino em si, ele tem, às vezes, o costume, não generalizando, de colocar a síndica e o síndico como vilão da história. Sim. Mas o síndico e a síndica, na gestão dele, dentro do tripé de gestão dele, tem um ente chamado condômino, o morador, o proprietário, no qual o síndico e a síndica precisa da ajuda desse morador para que faça o cumprimento do regimento interno, que são as normas comportamentais, que dita como que o morador deve se comportar tanto nas áreas comuns do condomínio, quanto na área privativa. E às vezes o condômino não colabora com essa questão aí comportamental. Pois é, né? As pessoas têm que colaborar, não adianta, é conviver em sociedade, é conviver em grupo, gente. Mas aí, doutor, uma dúvida que a gente fica é o seguinte: cada condomínio ele tem autonomia para proibir o que quiser? Por exemplo, um condomínio pode proibir animais de estimação? Pode proibir cachorro? Hoje, atualmente, conforme a decisão do Superior Tribunal de Justiça, não. Não pode se proibir você ter pets, ter animais dentro da sua residência. Certo. Entretanto, pode o condomínio regulamentar como que vai ser feito a utilização, a ocupação dos pets nessas áreas comuns. Por exemplo, cachorro não pode passar na garagem, cachorro não pode passar pela grama tal, só tem que dar a volta. Isso o condomínio pode exigir. O condomínio pode regulamentar por onde deve, às vezes, o animal circular. Tá. Tem algumas questões hoje que afetam, que a gente até compreende, que fala que o animal o tutor do animal teria que sair do condomínio para poder passear com ele fazer as necessidades dele. Entretanto, hoje, infelizmente, devido à falta de segurança, às vezes o condomínio acaba absorvendo esses espaços para não colocar o morador em risco fora do condomínio. Mas você pode ditar. É só o tutor do animal ele pensar: eu não posso afetar as regrinhas dos 3 S's, que é o sossego, que é a saúde e que é a segurança. Ele pensando nesses aspectos em prol dos demais vizinhos dele, eu creio que ele vai ter uma boa convivência dentro do condomínio e poder usufruir do seu pet. É muito questão de bom senso, né, gente? Por exemplo, vai descer com um cachorro, o cachorro, ele não tem consciência, então, às vezes, ele vai fazer as necessidades em qualquer lugar. Poxa vida, o tutor também, ele não tem que ser, nossa, julgado por causa disso. Se ele levar uma garrafinha de água e já limpar ali imediatamente, está tudo certo, né? Eu acho que todo mundo vai se adequando. O senhor falou dos S's, tem a questão do sossego. Olha a mensagem da Paula da Milano. Aqui o povo briga porque o cachorro late. Gente, cachorro vai latir, assim como o bebê vai chorar, né, doutor? O que, até complementando essa questão, o morador, ele tem que ser, o tutor do pet, ele tem que também seguir algumas regras, que hoje a gente tem uma infringência com relação principalmente à segurança. Qual que é a segurança? Porque às vezes o tutor, ele acha que o animal dele sempre é manso, que o animal dele não vai atacar ninguém. Sim. Então ele tem que ficar atento assim. Tem animais de grande porte, tipo um Rottweiler, um Pitbull. Já tem uma legislação, tanto estadual quanto federal, obrigando esses cachorros a utilizarem focinheira. Todos os cachorros têm que estar usando coleiro ou encurtadeira. Dispositivos de segurança para que não tenha nenhum incidente, até mesmo para a segurança do próprio animal também. Por exemplo, uma encurtadeira para que não seja preso no elevador, para a segurança de todos. Com relação ao barulho do latido, a gente tem que observar, será que não é porque ele deu um latido que você já vai pegar, divertir ou multar um morador. O que você tem que verificar, esse cachorro fica num espaçamento de tempo muito grande, será que ele não está sofrendo um tipo de abandono, ou de maus tratos? Porque hoje o síndico, pela legislação até mesmo estadual, do estado de São Paulo, ele é obrigado a comunicar os maus tratos de animais. É uma obrigação dele, a lei imputa
aos síndicos e às síndicas essa obrigação. E pode, no decorrer com relação ao barulho ou maus tratos, o síndico pegar, acionar o tutor do animal, pedir uma colaboração, uma ajuda para que essa questão seja sanada. Não é porque você pode vir a ter o animal que você não tenha que respeitar as demais regras. Interessante isso, porque às vezes realmente pode ser um caso de maus tratos e o síndico ele não pode ser alienado, ele tem que denunciar, assim como, por exemplo, ele tem que denunciar casos de violência doméstica, né, doutor? Isso, violência doméstica, que infelizmente a gente vê isso daí de uma maneira principalmente pós-pandemia aumentando. É muito triste. Bom, vamos lá, já que a gente está falando dessa questão do latido do cachorro e tal, eu cheguei a mencionar o bebê que chora e que às vezes também incomoda o vizinho de baixo. E mais uma vez, tem que ter bom senso, porque, poxa vida, se meu vizinho teve um bebê, o que eu vou fazer, gente? O bebê chora, ele é um ser vivo, né? Enfim. Mas aí, doutor, pegando então como gancho a questão do bebê e já falando das crianças no geral, em muitos condomínios eu vejo reclamações de crianças correndo e brincando no elevador. É responsabilidade do síndico ficar em cima disso ou pai e mãe que tem que ficar em cima disso? De quem é a culpa, digamos assim? A gente sempre procura achar um culpado para a situação, né? Sim. Mas o que eu divido esse problema em duas partes. O síndico e a síndica, ele tem a responsabilidade pela manutenção da área comum, conservação da área comum. Então, o playground deve estar dentro das normas da BNT, os equipamentos todos com a manutenção correta, a manutenção preventiva correta, para que não ocorra nenhum acidente em virtude de falta de manutenção dos equipamentos. A piscina, principalmente, deve estar a tantos metros de profundidade, de largura, para as dimensões, para que você possa informar o condômino as principais regras de uso da piscina, porque tem condomínio que você não pode ingerir bebida alcoólica, Sim. copos de vidro e por aí, para manter a segurança de todos. Então, a responsabilidade do síndico é a manutenção e a conservação da área comum para que ninguém venha a sofrer um acidente. Já os pais são responsáveis pelo acompanhamento. O acompanhamento e o cuidado para com as crianças já são dos pais os responsáveis. Então tem que ter essa tarefa muito bem dividida. O que nós aconselhamos, por exemplo, aos pais: olha, eu não tenho tempo de ficar lá embaixo no condomínio acompanhando meu filho. Faz uma escala, um dia um pai fica, outro dia outro pai fica, uma mãe, e vai fazendo falar, vamos contratar um recreador, alguma coisa dessa natureza, para que a gente possa as crianças estarem seguras, respeitando os espaços do condomínio. Mas uma coisa é ali que disserta também: a maior área de perigo dentro de um condomínio hoje se chama estacionamento de condomínio, e principalmente nas áreas de alta tensão, de energias de alta tensão, onde a criançada, na curiosidade, acaba procurando querer ter acesso. E não dá para pensar, meu filho é grande, ele se vira, ele sabe. Não é assim, a gente sabe, né? Infelizmente, acidentes acontecem. Então é isso, às vezes pedir ajuda mesmo de um vizinho, de uma vizinha, fazer uma vaquinha ali, contratar um profissional de recreação. Boa dica, doutor. Ainda tenho várias outras perguntas, mas preciso chamar mais um intervalo. Na sequência, a gente finaliza aqui o nosso bate-papo. Até mais, gente. De volta com o nosso programa, muito obrigada pela sua companhia. Doutor, está repercutindo aqui algumas questões de condomínio. Doutor, vou voltar aqui com 2 casos. A primeira mensagem, a gente não vai nem identificar para preservar mesmo a mulher. Ela disse: vizinho sem vergonha me espiando pela janela, espiando na janela da gente. E já trazendo uma outra mensagem aqui, de um caso bem sério, Cristina Andressa falou assim, pessoa racista, vizinha racista, uma senhora nunca deixava meu marido entrar no elevador com ele, meu marido é negro. Então, quer dizer, a gente tem 2 casos bem distintos, né, doutor? Num caso, a gente tem um crime explícito aqui, que é o racismo, e no outro caso, aquele vizinho, assim, inconveniente que fica olhando, mas na hora ele pode alegar, não estou vendo nada, estou na minha janela, enfim, como é que concilia isso, doutor? Hoje tem essas questões, a gente vai separar as duas. Primeira pergunta com relação a estar na janela olhando. As pessoas podem ter acesso ali, podem olhar para onde, vamos dizer assim, dentro da unidade delas, para onde quiserem. O que você tem que tomar muito cuidado, que hoje é comum, é que os moradores eles acham falsamente que estão seguros ao instalar dispositivos eletrônicos, como câmeras, das áreas comuns dentro do condomínio, às vezes da porta dele, da sacada dele ou da janela dele. Dependendo da onde pega essa câmera, você pode estar violando a intimidade de uma pessoa, que isso daí é proibido. Certo. Outro ponto também que os moradores acham que estariam seguros é do síndico disponibilizar as imagens das câmeras do condomínio no celular dos condôminos, porque hoje você tem aplicativos que possam fazer. Sim.
Aí você me fala, por que é uma falsa sensação de segurança? Porque ali o morador, ele não sabe quem mora ali na totalidade. Ele não sabe se tem algum meliante, ou às vezes algum pedófilo, ou às vezes algum, desculpa a palavra, um estuprador, que pode estar morando naquele condomínio e monitorando a vida das pessoas a hora que entra, a hora que sai, até mesmo por conta de roubo, furto. Às vezes você tem alguém ali infiltrado que pode estar estudando a vida do condomínio, a vida dos moradores para poder praticar ações criminosas. Então, esse cuidado das câmeras tem que ter, não pode, é somente o síndico ter acesso a essas imagens para até mesmo respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados e ele gerenciar, ter o cuidado do armazenamento dessas informações, dessas imagens. Bacana o senhor falar sobre isso, né? Ainda mais nesse período aí de tecnologia expandindo cada vez mais. Eu tenho certeza que muitos condomínios têm isso, têm essa discussão. E sobre o caso de racismo, não tem jeito, é denunciar na polícia diretamente, né? É uma denúncia, estamos no século XXI, uma conduta abominável, é uma conduta que tem que ser repelida, combatida, e esse tipo de comportamento só é um reflexo do que a sociedade acaba passando hoje, mas é crime e não pode passar impune. É lamentável, né? A gente ter que falar sobre isso. Doutor, nosso tempo está acabando. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para repercutir com o senhor. O senhor falou da questão da vaga de garagem, né? Que causa também a questão de... Como que era? Era o C de... Não. De carro. De carro, verdade, é isso. C de carro. Muita gente fala, eu vejo problema... Esses dias me falaram que o morador passou com o carro dele, aí o portão automático ele fecha. Então, o de trás tem que passar lá de novo para abrir, mas o morador foi na sequência, o portão caiu em cima do carro e aí é briga. Às vezes também gente que para na vaga do vizinho, rapidinho, eu vou parar aqui só para pegar um negocinho no apartamento e bem nessa hora a pessoa chega. Isso. São muitas questões que envolvem isso, né, doutor? São muitas questões. Hoje, particularmente, que eu vejo a infração maior, infelizmente, são condôminos, moradores utilizando a vaga de PCD, que é uma vaga que não é dele. Igual nós vamos em shoppings, supermercados, tem as vagas específicas para PCD, mulheres grávidas, idosos. Só te interrompendo, então, condomínio também é obrigado a ter vaga para PCD? Obrigado. Tem a partir não me lembro o ano da lei, até mesmo o municipal aqui de São José, também tem nas outras cidades da região, que a partir dos novos condomínios você tem que ter a vaga de PCD para você estar... Mas a vaga de PCD não é do morador. A vaga de PCD é do visitante que vai ao condomínio. Entendi. Às vezes, então, uma pessoa recebe ali um amigo PCD e ele tem total direito, né? Essa obrigação de parar ali e todo mundo tem que respeitar. Isso, o que não pode é o condômino que, infelizmente, tenha aquele problema de saúde ou a redução da capacidade física dele, se utilizar da vaga, porque ela é destinada para visitantes portadores de necessidades especiais. Entendi. Se nesse caso houver um morador, né, que tem alguma ali necessidade específica, precisa fazer uma adequação, é bom conversar com o condomínio, de repente faz uma obra, uma mudança ali na vaga dele, uma troca, né? Isso daí. E o principal também ocorrência é o quê? Que eu falo mais para os motoristas em si. Tomar cuidado principalmente com as crianças, porque às vezes acabam correndo, atravessando, vão brincar de esconde-esconde, esconde embaixo do carro, e quando você vê, você não observou embaixo do teu carro se tem alguém ou não, e acabou saindo, mas estacionamento de condomínio é uma área que você tem que ter muito cuidado. Fica o alerta, então, para todo mundo, né? Porque o doutor é especialista, ele está acompanhando, ele vê todos os dias problemas do tipo, então é bom as pessoas refletirem sobre isso. Gente, resumindo tudo que nós falamos hoje, educação e bom senso, sempre. Doutor, tem várias outras questões, a questão de pendurar roupa na janela, de colocar varal na sacada, mas nosso tempo acabou. Me comprometo aqui a chamar o senhor de novo para fazer a parte 2 depois, tá, doutor? Porque tem muita coisa, né? A gente vai ter o prazer de voltar sempre, foi muito bom estar aqui. Obrigada. E a gente sempre pede para o morador, para o condômino, sempre estar auxiliando o seu síndico. Ele pode ter certeza que ele vai querer o melhor para você. Então, seja um apoio, um braço para ele aí na gestão do condomínio. Excelente recado. Obrigada mais uma vez, doutor. Bom domingo, boa semana, gente. O Vanguarda da Comunidade volta no domingo que vem. Tchau, tchau.